Uma manchinha no pescoço do nosso filho nos contou que ele não estava saudável. Esse é mais um episódio de Linha de Chegada Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil Meu Henrico Savina. e hoje a gente vai contar como que a gente descobriu uma resistência insulínica no Noah quando ele tinha 3 anos. Foi um susto, né? Nossa, eu não Foi um gosto nem de susto. lembrar. Eu lembro como hoje, esse nome não sai da minha cabeça, acantose nigricans, né? Eu já tinha esquecido, mas que bom que você lembrou. Isso não sai da minha cabeça, porque quando a gente entendeu o que era, né? Você achou que era uma manchinha e que ele ia na feira comigo, tomava caldo de cana, limão esbarrou, alguma coisa, Tomou sol, ó que cabeça. e Tomou aí, sol no limão, manchou e a gente tinha uma consulta com a pediatra, e aí eu falei: "Ah, na consulta eu pergunto pra ela, o que que é essa manchinha aqui". E aí eu lembro que ela fez uma avaliação nele, ali na bancada, e aí eu estava no chão, não, eu estava meio agachada brincando com a Thier, ela foi, sentou na mesa, assim, e falou: "Você vê essa manchinha no pescoço do Noah?" Eu falei: "Poxa, ainda bem que você falou, eu ouvi, eu ia te comentar". Ela falou: "Então, acho que isso é uma resistência insulínica". Eu sei que minha perna, assim, ficou bamba, assim, eu comecei a deslizar no armário, assim, sentei no chão, eu falei: "Não, não acredito, não acredito". E aí você estava no banheiro, né, sim, e aí quando você voltou, o que que foi? Eu falei: "Um Noah com resistência insulínica". E você falou: "Como como assim?". assim? Mas foi um susto, né? E Foi aí a gente começou a estudar, e aí eu acho que foi uma mudança de chave, principalmente na alimentação familiar, né? A gente já vem de alguns hábitos alimentares melhores do que uma grande maioria das pessoas que a gente convive, mas eu acho que aí a gente falou: opa, a gente está fazendo, mas será que está fazendo certo? é, Né? não, eu quando ela olhou o cenário, eu reconheci onde estava o erro. Era a gente trabalhava muito, continuamos trabalhando muito, Sim. mas eu lembro que eu buscava ele na escola e eu chegava em casa, e era um momento que, tipo, que eu sabe? E aí ele queria comer fruta, e e ele já comia muito na escola, né, já tinha. E aí ali eu dava ali, pegava um cacho de uva, Sim. um monte de fruta na geladeira, colocava na mesa, a Eu gente. lembro como hoje que eu falei pra ela, falei: "Mas meu, eu dou o café da manhã pra ele aos finais de semana, ele come tranquilo". Ela falou: "O que que é tranquilo?". Eu falei: "Uma manga", ela: "Uma manga inteira". Aí eu falei: "É". Ela falou: "Então, uma manga inteira". Era bastante, ele sempre comeu muita fruta e a gente se Sim. primeiro filho, fica aquilo: "Ai, que lindo, ele adora fruta, tem que experimentar, uma pitaia inteira, uma manga inteira, 2 bananas, ah, ele come, deixa ele comer". Não, e eu acho que juntou a quarentena, que ele ficou mais inativo, Mais que inativo. ele não foi para a escola, muitas vezes ele ia para a escola de bike de equilíbrio, ele ia andando, ou a gente buscava e voltava com ele a pé, a gente adorava esse rolê de voltar da escola. E aí, não tinha muitas atividades para ele, assim, né, ele Sim. fazia natação e hoje a gente sabe que aquela natação ali, naquela faixa etária, não é o suficiente para consumir aquela oferta de frutose e glicose que a gente estava dando através da fruta. E eu lembro que a gente perguntou para o nosso pediatra, falou: "O que que a gente faz?". Ela falou: "Aumenta movimento, vamos dar mais movimento para ele". E aí foi aí que ele entrou, começou a fazer futebol. Futebol, mas ela É. também reforçou o papel de levar ele para parque, Sim, porque ela também não queria que a gente gastasse muito o corpo claro. com as Porque ainda também nem atividades. tinha, ele era pequeno, mas É, eu lembro que os nossos domingos, após o almoço, era a tarde inteira no parque, né. é, Lembra que a gente ia com bike de equilíbrio, parecia um circo andando, sim, não é na rua, era o carrinho com a tia dentro, com bicicleta, com bola. E aí eu acho que aí foi uma mudança na nossa família que a gente falou: foi a "Tá". virada de chave. É, Mas foi muito legal as coisas que ela nos disse, que eu lembro que ele fazia 2 vezes na semana a natação, e aí eu falei: "Aumenta a natação?", ela falou: "Não". Não vai aumentar a natação. Ela tinha esse olhar do tipo: "Se eu aumentar a natação, vou aumentar o gasto dessa família". sim. Ela falou: vai mais em parque". E aí eu lembro que eu comecei a buscar ele na escola, levar ele para o parque, ia e voltava andando, e aí era bike de equilíbrio, ia no mercado de bike de equilíbrio. E era também uma escola onde ele estava que eles ofereciam alimentação
completa, né, a gente não conseguia Ter controle. controle do lanche. Isso começou com a mudança de escola, que a gente começou a ter mais controle da alimentação, eles melhoraram muito, aí eu acho que outra conversa, mas melhorou muito. E eu acho que para deixar todo mundo entender o porquê que a gente tinha essa preocupação, na verdade a gente tem um histórico de diabetes dos 2 lados da família, tanto minha como da do Henrico, da minha de forma muito mais agressiva, né. Meu pai, faleceu cedo decorrente de uma diabetes, se tornou dialítico crônico, que é aquelas pessoas que precisa de máquina ali para fazer a função do rim. E, a gente já tinha essa preocupação com a nossa saúde, então quando veio essa informação, e eu lembro que a gente tem um amigo que é nutricionista, que é o Leopoldo Leão, e ele falou: "Se não tratar dele agora, ele com 40 anos está dialítico crônico". Sim, isso. E para mim aquilo, assim, eu falei: "Como assim?". Como assim? Porque a gente fala eu gosto as pessoas falam: "Ah, eu gosto de você porque vocês falam as coisas a realidade", e as pessoas falam com a gente da mesma forma, então quando ele falou isso também foi um choque, né. Sim. E aí a gente tinha essa preocupação de: "Não, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance", né. Sim, Então, primeiro a gente incluiu o movimento, mas aí o Leopoldo entrou com uma dieta, eu sim. fazia marmita para ele, ele, fez uma dieta por um mês, e eu lembro como hoje que a Fernanda pediu para eu medir circunferência abdominal, porque é isso, né, não os parâmetros são outros, É. né, ele sempre foi nossos filhos são grandes e tudo mais, então ela queria olhar além do peso, né. Porque nós fizemos exame de sangue nele, só que para criança não sei agora, né, isso há 5 anos atrás, não existia uma referência. Nós fizemos, a gente falou para ela: "E aí?" Ela falou: "Não tem referência, vamos ver se melhora essa glicemia dele com essa abordagem daqui uns 2, 3 meses, mas principalmente se diminui essa manchinha que ele tinha no Senti pescoço aqui", que né. é o que eu lembro que na época tinha gente que falava que ela não tinha diagnóstico, lembra? Sim, E aí a gente falou: "Lógico que tem, tem diagnóstico sim, ela não tá chutando, ela o diagnóstico é a mancha". E aí a sim. gente foi ver e a gente começou a reparar em vários pescoço de criança, E de pessoas, às vezes é e esse de tema. pessoas, assim, o dele era uma manchinha de nada, mas tem gente que tem a Sim, argola, né, a volta toda no pescoço. E aí a gente deixou ele de dieta, ele só comia o que a gente levava, sim. o que a gente mandava para a escola, e eu lembro que eu media a circunferência dele quase todo dia, abdômen, assim, brincando, e eu lembro que a fita gelada e colocava na barriga quente, ele dava risada, coitado, eu nem imagino o que a gente estava fazendo. E a gente brincando com ele disso, e eu lembro que ele perdeu 5 centímetros de circunferência Só abdominal. com os ajustes, né. É, e se você vê isso num corpo de uma criança de Claro. 3 anos, não é no meu corpo, não é no seu, é num corpo realmente não estava dentro dos padrões de normalidade. É o que a gente sempre fala, né, a criança é um fruto do ambiente, né. Então a gente estava errando, achando que estava acertando, então é isso, às vezes a gente tem que parar, olhar e falar: "Calma, será que tudo que a gente está fazendo está sendo da forma certa?", E né. eu acho que juntou de tudo, juntou a pós-quarentena nossa, a gente se recolocando no mercado, O aquela nascimento de outra filha. o nascimento, foram várias coisas, mas sem querer jogar isso nas nossas costas, mas foi culpa nossa. Claro, mas é o que eu tô falando, ele Foi culpa é nossa, a criança é reflexo do ambiente que ela não vive, tenho o né. que falar, não Sim. tenho o que falar, foi culpa nossa de não perceber que ele estava comendo demais, que ele estava inativo demais. E aí foi quando ele foi para o futebol, né, e fazia futebol, acho que começou com 2 vezes na 2 semana, vezes na né. semana, tudo. Depois a Thier foi para o futebol também, e aí de lá pra cá é só sucesso. É, as pessoas às vezes elas falam: "Meu, mas será que o Noah não fica cansado com a quantidade de atividade que ele faz?" Eu falei: "Eu já conversei com ele, ele adora tudo, eu vejo que ele gosta de fazer aquelas coisas, às vezes ele fica com mau jeito do ombro, fica com a mão inchada da pega, da do judô, que às vezes caiu no futebol, mas ele gosta daquilo ali, então o exercício para ele, acho que na hora que a gente entrou com a atividade física nele, foi um momento crucial, assim, que hoje você fala: "Ah, vamos você não vai ter treino de natação", ele fica triste. Você não vai ter treino de judô, ele fica triste. Ele não é só um treino, não, se ele perde os treinos, às vezes acontece, fica doente, ele fica chateado, não importa qual atividade seja, né. E a gente vai trazer a Fernanda aqui para conversar com todo mundo sobre várias coisas, mas eu acho que essa conversa de será que a criança não está cansada? Primeiro que é uma leitura de si,
Se você estivesse no lugar da criança, como você se sentiria, Claro. né. Então sempre vem de pessoas que não tiveram a vida que os nossos filhos têm. Sim. E qual é a referência de uma criança cansada? Para mim, é uma criança que acorda irritada, é uma criança que tem um baixo rendimento escolar, que tem uma baixa adesão às atividades que, entre aspas, as cansam, e o Noah não apresenta nada disso. Sim. O Noah não acorda irritado, o Noah, a menor média bimestral dele foi 8,7. Não tem queixa na escola de falta de atenção, de estar viajando, de estar dormindo, de estar qualquer coisa, e ele ama as atividades. Mas ele ainda come muito, né? Ele ainda E come muito. come muito. Se deixa, café da manhã ele adora, 2 pães francês, você deixa, ele Sim, vai embora, né. Por isso que às vezes a gente controla até hoje, né, ele já vai fazer 8 anos, mas às vezes a gente fala: "Ó filho, você já fez isso", e já rolou várias discussões, ele falando que ele estava com fome, eu falando que não estava com fome, sim. né. Às vezes eu mostro pra ele tudo que ele comeu no dia, porque hoje a gente tem que gravar um dia montando as lancheiras, tudo, às vezes eu olho e falo pra você, falo: "Meu Deus, né, se a gente comesse isso daqui todos os dias, nós adultos, a gente já tá maravilhoso". E às vezes eu É. converso com ele, é trazer essa reflexão pra ele, falar: "Ó filho, não é só essa refeição, vamos ver tudo que você comeu no dia? De manhã você comeu isso", aí às vezes ele para, ele fica quieto, acho que na cabeça dele ele fala: "Nossa, verdade, né, comi tanto assim", porque ele não vai saber à noite o que ele comeu de manhã, mas é tudo isso, como foi o dia dele, né. E o que eu vejo no Noah, né, no Noah, quando ele não faz atividade, ele come muito mais, ele tem dificuldade no sono, ele acorda à noite, E fica ele fica mais down. isso, e às vezes fica irritado porque acorda muito à noite, então às vezes eu falo pra você, você fala: "Ah, será que eu levo na atividade?" Eu falo: "Leva, amor, leva porque vai ser melhor", e sempre é, né, sempre é. Sempre é. Eu nunca me arrependo de ter levado. Sim. É o que a gente sempre fala nos treinos, né, eu nunca me arrependo de ter ido. Bate a preguiça, claro, de tudo, mas a gente nunca se arrepende, tanto da gente fazer as atividades, quanto conseguir levar eles para as atividades, né. Então eu acho que foi um momento, assim, de virada de chave para nossa família. Eu acho que a partir disso a gente também começou a se alimentar melhor. Sim. A gente não se alimentava mal, mas a gente passou a se alimentar melhor. E hoje existe essa conversa, do tipo: "Filho, mas hoje não teve um dia que não teve natação por um problema na piscina. Hoje não teve natação, você não tá com essa fome toda". Porque eu sei que a natação, até pela questão de temperatura da água, O ela, corpo desidrata ajusta, mais, sim, muito da fome dele é desidratação e não fome, sim. só que ele não consegue identificar Maturidade essa para entender, leitura, claro. né, a gente sabe. Então, pô, ele fez um treino lá de 1 hora e pouco na natação de maratona aquática, eu sabia que ele ia sair querendo comer tudo, porque ele não bebeu água, ele só ficou nadando, 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 desidratando num corpo pequeno, vindo da escola já que promove muito gasto de energia, acho que a gente também depois tem que falar disso, mas, às vezes a fome da criança, às vezes não, grande parte da fome da criança é cansaço e também desidratação. Sim. Então, antes da gente, né, tipo, ou encher a criança de comida, por que que ela tá comendo tanto? Como ela tem dormido? Ela tá comendo na frente de TV? Sim. Isso nossos filhos nunca fizeram. Nunca fizeram. Também a gente não tinha noção e graças a Deus nós somos bem orientados, né, a nossa pediatra sempre falou: "Não existe tela com alimentação, não existe". Não, nada, nem eu lembro que eu perguntava pra ela assim: "Mas não pode rolar nenhum DVD de música, assim? Não é desenho?" Ela: "Não". Era É assim, atenção sabe, ao comer, é né. atenção ao comer, assim. Sim. Então, quando isso apareceu, a gente falou: "Cara, é muito fácil você prejudicar a saúde do seu filho". Claro. Se a gente não fazia várias coisas, nadava 2 vezes na semana e achava que estava o máximo, e aí de repente vem um choque desse, tinha muito a melhorar e tinha muito a melhorar mesmo, assim. Mesmo. Então eu acho que foi um grande aprendizado, a gente é super vigilante nisso, para sempre, é o que eu falo para você. Acho que no episódio da Fernanda a gente vai falar de muitas coisas, mas ele tá numa janela de idade, agora que é 7 anos, vai fazer 8, que tem até um vídeo
sobre isso, né, que é a janela de construção de hábitos. Os hábitos que se repetem nessa fase da vida, a chance de ser levado para o restante da vida é grande. Se a gente deixasse para construir esse hábito agora, não ia dar. Porque agora a gente já começa ele gosta de tudo, mas às vezes você já começa, eu falo pra você, às vezes ele já começa a entender o que é manipulação, às vezes ele fala: "Ah, pai, tô com dor não sei aonde", a dor às vezes que tá de manhã já é totalmente diferente da tarde, entendeu? Aí você fala: "Ah, entendi filho, de manhã estava doendo isso, agora tá doendo isso", aí ele fala: "É, acho que a dor mudou de lugar". Aí você fala: "Vamos lá no judô", e aí quando ele chega nas atividades, muda, né. Você viu, às vezes a gente já conversou com os treinadores, já conversou com o sensei, ele fala: "Cara, aqui dentro", e você olha de fora, você fala: "Ah, mas não estava morrendo de dor, estava com Sim. tudo". E aí é isso, às vezes a gente tem que ser um pouco mais persistente com as crianças, sabe. Às vezes escuto relatos: "Ah, levei uma vez, ele chorou, levei a segunda", ficar forçando uma atividade, não, às vezes ele não tem a vivência, é um negócio Ele totalmente não tem a diferença, vivência. entendeu. E aí, se você não que ele não possa começar uma atividade agora com 7, 8 anos, mas é mais difícil se ele não conviveu com essa modalidade os últimos 4 anos da vida dele, Sim, né. Hoje ele gosta de natação, mas teve uma fase que ele não gostava, não gostava, claro. e ele ia, que eu falava assim: "Você só vai sair quando você aprender a nadar". Eu sei nadar, eu falo: "Se eu te jogar no mar, você chega lá na praia?", né. Eu não Então chego. mas eu precisava de alguma ferramenta, né. E aí eu acho que essa janela de construção de hábito, ela não pode esperar os 7, 8 anos chegar. Sim, E junto desses 7, 8 anos chega a autonomia dele, né, de pedir para ver um jogo da Copa, de gostar de uma TVzinha, de se conectar com videogame, porque o amigo da escola tem videogame e tudo mais. Então eu acho que apesar de eu saber que essa janela de 7, 8 anos ela é super importante para a construção do hábito, não dá para a gente esperar 7 anos. sim, Não dá. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor, sim. né. Então acho que isso é uma coisa que a gente vai voltar a conversar nisso no episódio com a Fernanda, mas que vale a gente dar uma reforçada sem a gente nem vai entrar nessa conversa do ganho de gordura que começa a acontecer A essa idade. nessa idade, que é outro fator importantíssimo para manutenção de saúde para o resto da vida, mas só de hábito, quanto mais antes você ser inserido e com mais consistência, mais fácil ele criar vínculo e De adesão, sustentar. né. É, e isso que você falou da dor é o que você falou esses dias pra ele. Você tá ficando com dor do judô, do futebol, de sei lá da onde, porque você não tá dormindo. Sim, Que ele estava vindo pra cama diversas vezes ao longo da semana. E aí você falou: "Você não tá dormindo, você tem que dormir. Se você dormir, você não vai se recuperar, você vai chegar com dor", e é isso, é total, assim, sim. é o que a gente faz com a gente e a gente acha que quando eles por que que o sono é recuperativo pra nós e não é Não pra pra eles, criança? claro. Claro que é pra criança, Sim, né. muito mais pra eles, né. É, e você falou: "Você não vai entender agora filho, mas um dia você vai entender o que a gente tá te falando, você tem que dormir". É maravilhoso. Mas é sempre conversa também, tudo por quê, né. A gente também não fala: "Ó, você vai fazer e pronto". Não, a gente conversa com ele. Eu sei que às vezes eu tô conversando, você tá conversando, ele não tá prestando a mínima atenção, mas a gente tá ali reforçando e falando diariamente, né, diariamente. E uma coisa que é muito presente nessa nossa conversa é que a gente traz a nossa história, né. Sim, A gente fala: "Ó, a mamãe agora vai começar a se preparar para uma prova, a mamãe tem que dormir. Se a mamãe não dormir, a mamãe não vai conseguir". sim, Você imagina você se preparar, preparar, preparar para uma competição, ele que já está competindo. Se você que se preparasse ir lá toda vez nos treinos, lá-lá-lá, e aí depois não dormir e não conseguir competir, filho. Ele já começa a ficar pensativo, porque é claro. competitivo, Sim, ele gosta disso. Então é isso, a gente precisava trazer essa história, que é uma coisa que a gente nem fala muito. nem fala. Eu acho que também dói, né, saber que a gente em algum momento vacilou com a saúde do nosso filho, no caso, mas que se a gente não tivesse esse alerta, a gente ia, por tabela, prejudicar a saúde da Tchê, Sim, que estava, entrando ali num momento de introdução alimentar e tudo mais. Então acho que ia ser um efeito dominó na nossa família. E então acho que, a gente não gosta nem de lembrar muito, mas a gente não pode esquecer. sim, É isso. muito legal. Esse foi um episódio contando a história da descoberta de resistência insulínica no nosso filho quando ele tinha 3 aninhos.
E espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até o próximo. E não perca o episódio da Fernanda, hein? Vamos gravar ainda. Não deixe de assistir.